Olá pessoal, bem-vindos agora à terceira unidade do nosso livro Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Equipes. Nós vamos falar sobre liderança e motivação nessa unidade. Dois assuntos também cruciais e essenciais, porque cada vez é mais difícil as empresas conseguirem bons líderes e conseguirem motivar as pessoas. Como eu já venho falando, a lógica hoje das empresas é tornar pessoas satisfeitas. E uma das questões que mais estão envolvidas com a questão da satisfação das pessoas é a questão da liderança. Chefes podem enlouquecer pessoas. Vocês já leram coisas a respeito disso? Chefes ruins, que a gente não pode nem chamar de líder, né? A gente chama de chefe mesmo, chega a adoecer as pessoas. Porque um maltratamento, falta de reconhecimento, grosseria, falta de gentileza e falta de profissionalismo da parte de encarregados e pessoas que têm cargos de chefia pode resultar em doenças para as pessoas. Tal a insatisfação que as pessoas podem alcançar, depressão e estresse e por aí afora. Então, as perdas são muito grandes. Então, cada vez mais, as empresas procuram treinamento sobre liderança e motivação, para que as pessoas aprendam a lidar com esses dois aspectos. Então, nessa unidade, nós vamos estudar sobre os desafios, mudanças de perspectivas que estão no mundo do trabalho, que estão ligadas à questão da liderança. Vamos falar sobre alguns tipos de liderança, o que as teorias dizem, afinal de contas, sobre liderança. Competências e habilidades de um líder. Depois vamos tratar sobre a motivação especificamente e ligar os assuntos motivação e satisfação do trabalho, né? Porque afinal, a princípio a gente já parte do pressuposto de que pessoas motivadas se tornam mais satisfeitas e pessoas satisfeitas se tornam mais motivadas no trabalho. Então vamos falar um pouquinho disso. Vamos começar falando sobre esse desafio que é a liderança, esse desafio que é encontrar bons líderes no mercado e o quanto é difícil encontrar. Há uma grande discussão sobre liderança que se diz, afinal, eu não tenho espírito de líder, será que eu posso ser um líder? Será que um líder nasce feito? Será que um líder aprende a ser líder? Então essa é uma questão que ainda envolve várias das teorias de liderança e nós vamos ver aqui e falar um pouquinho nisso. Então vamos ver esse primeiro conceito de liderança, que eu apresento dois conceitos. Liderança é a capacidade de influenciar um conjunto de pessoas para alcançar metas e objetivos. Veja lá, gente, a palavra influenciar. Um líder, basicamente, ele é uma pessoa que influencia as outras para alcançar metas e objetivos. Aí você pode pensar, não só o líder em organização, mas o líder em qualquer lugar. Um líder da família, um líder numa igreja, um líder em grupo de jovens, um líder dentro de uma empresa, de um setor de produção, um líder dentro de uma empresa de criatividade, um líder de banda, um líder de coral, um líder de qualquer grupo social, de qualquer organização. Ele precisa ter a capacidade de influenciar. Então, quando você falar em liderança, você vai lembrar da palavra influência. Porque o líder é aquele que influencia os demais, diferentemente de um chefe, né? Um chefe, ele manda, o líder influencia e faz com que as pessoas busquem os objetivos. A liderança influencia, motiva e capacita as pessoas a contribuírem para a eficácia e o sucesso das organizações nas quais são membros. Então, digamos assim, um chefe, ele manda e a pessoa pode até fazer por algum tempo. Mas será que as pessoas vão estar motivadas a buscar e a vestir a camisa dessa empresa quando realmente se faça necessário? Então, só quem consegue isso é um líder, e nós vamos falar nas características do líder. A gente tem que perceber e entender que, por exemplo, o fato de você estar fazendo um nível superior, o fato de você fazer talvez depois uma pós-graduação, talvez fazer um mestrado, isso não quer dizer que você vai ser um líder. Você pode se tornar um administrador. Nem todos os líderes nem todos os chefes e administradores são líderes, por exemplo.
né? Uma coisa não está ligada diretamente à outra. É possível, né, você exercer autoridade pelo cargo que você ocupe. Então, você está se preparando, você está fazendo nível superior, você sabe que lá na empresa que você está, você vai poder atingir um cargo de gestão, né, você vai se tornar gerente de algum setor, depois que você se formar e tal. Mas será que você está preparado para ser um líder? Qual é a diferença, afinal? Veja, um administrador, ele vai aprender a lidar com temas complexos, temas técnicos, temas profissionais, vai saber organizar processos de trabalho, vai saber organizar uma empresa financeiramente, administrativamente. E isso não quer dizer que ele vai se dar bem com pessoas, porque o líder está ligado à influência de pessoas. Tanto é que algumas empresas, gente, como a Apple, por exemplo, de computadores, né? Criada pelo Steve Jobs e outros, eles, por exemplo, têm os 2 papéis no topo da empresa. E algumas empresas já têm adotado isso. 2 pessoas no topo mesmo. Uma é o líder, que influencia e arrebanha as pessoas e dá o exemplo e as pessoas amam. E o outro é o cara administrador, para pensar na parte técnica e na parte profissional. Então, para a gente ver que não é fácil juntar essas 2 características em 2 pessoas, né? O líder, olha lá, o que caracteriza, né? O que diferencia um gerente, um administrador simples de um líder? O líder, ele é visionário, passional, quer dizer, ele usa paixão, ele usa sentimento, ele usa emoção, criatividade, flexibilidade, inspira as outras pessoas, corajoso, ele ousa, ele experimenta, ele é mais independente. Já um gerente, né, pode até ter essas características, mas um gerente ele vai ficar naquela coisa mais racional, consultiva, ele vai solucionar problemas tecnicamente, ele é firme, muitas vezes ele é autoritário, faz as coisas acontecerem, ele manda. Então, há uma diferença aí. O legal é quando uma pessoa consegue equilibrar essas 2 coisas, porque aí se torna um excelente profissional, tá? Para entender essa questão de liderança, afinal, o que é preciso para ser um bom líder? Não pensem que já se chegou a uma conclusão definitiva. Para ser um bom líder, se você tiver tais coisas, já era, está feito, você é um grande líder. Não é assim. Existem muitas teorias e existem muitas ideias sobre isso. O que é que faz de uma pessoa um bom líder? As teorias da liderança, olha só, eu só coloquei algumas. Se você for fazer um levantamento bibliográfico, você vai encontrar dezenas de teorias que estudam a liderança hoje em dia, tanto na área da psicologia quanto na área da administração. Uma das teorias, algumas que eu vou tocar aqui, teoria dos traços, teorias comportamentais, teorias contingenciais, teoria da liderança carismática e teoria da liderança transformacional. Alguma delas, gente, para vocês verem, eu toquei em algumas das mais faladas, tá? O que a teoria dos traços diz? Na verdade, ela é uma das primeiras tentativas de estudo de liderança. Quando se tentava analisar uma pessoa que era líder através dos traços que ela tinha, dos traços físicos, dos traços intelectuais, do modo como a personalidade era, como era, por exemplo, como eram os grandes líderes. Jesus tinha uma personalidade assim, 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 assado. Gandhi tinha uma personalidade desse jeito e daquele outro. Martin Luther King tem uma personalidade dessa ou daquele outro tipo. Essa teoria dos traços também estuda, por exemplo, Lula, que por mais que se pense hoje negativamente dele, é um dos grandes exemplos de liderança que a gente tem nesse país. Arrebanhou e influenciou milhares de pessoas com o modo dele ser, com o jeito dele ser como pessoa, tinha a ver com a personalidade dele. Então, a teoria dos traços, ela se centrou muito nisso, nas características das pessoas. E percebeu que havia, para uma pessoa ser líder, precisava ter habilidade cognitiva, quer dizer, o cognitivo tem a ver com conhecimento, o que a pessoa conhece, como ela soluciona problemas, a criatividade dela e tal. E ela precisa ter traços e características de personalidade, como autoconfiança, confiabilidade, inteligência emocional, como eu já expliquei para vocês. Essa capacidade de se dar bem com as pessoas, de saber dizer o que as pessoas querem ouvir, por exemplo. Essa é uma das grandes características de um líder. Saber dizer o que o outro quer ouvir e saber, não é simplesmente manipular, tá, pessoal? É saber ir ao encontro do desejo das pessoas. O que as pessoas querem, afinal? O que as pessoas precisam e querem ouvir?
Então, a teoria dos traços foi mais por aí, por essas características. As teorias comportamentais, elas foram assim, não, às vezes a pessoa tem uma personalidade de um jeito, mas ela desenvolve determinados tipos de comportamentos que são muito interessantes. Então, essas teorias procuraram responder quais comportamentos é que tornam os líderes realmente eficazes, né? Que eles conseguem fazer com que as pessoas trabalhem e busquem os objetivos. E qual a melhor forma de liderar? Então, fizeram vários estudos com relação ao comportamento. Essa teoria chegou à conclusão de que, especialmente, existem dois tipos de líderes que são eficazes. Uns que são mais orientados para tarefas. Então, são aquelas pessoas mais técnicas, que colocam muito bem por escrito, esclarecem muito bem aos subordinados quais as metas que tem que alcançar, como que ele vai chegar lá, indicam caminhos, estão ali o tempo todo explicando e dizendo para que o objetivo seja alcançado. Então, esse é um líder voltado para tarefas. E existe o tipo de líder que é orientado para pessoas. Então, é aquele cara que não domina nem tanto assim a questão técnica, a questão das tarefas, está o tempo todo direcionando ou orientando para objetivos e metas, mas ele consegue uma satisfação das pessoas no trabalho. Ele consegue se relacionar bem, ele consegue se dar bem com as pessoas gostam dele, gostam do que ele fala, gostam do apoio que ele pode dar. Então, são dois tipos de comportamento bastante diferenciados. Talvez vocês já tenham trabalhado com pessoas dos dois tipos. E pode prestar atenção como acaba trazendo bons resultados, ser tanto um tipo orientado para tarefas, quanto um tipo de líder orientado para pessoas. Então, quando eles são orientados pelas tarefas, olhem lá, delegam trabalho, esclarecem responsabilidades, estabelecem metas e prazos, avaliam as opiniões e por aí vai. E quando são orientados pelas pessoas, eles demonstram gostar das pessoas, demonstram que têm interesse, eles ouvem, tornam o local de trabalho mais agradável, elogiam, estão sempre preocupados com o que pode fazer com que os funcionários se tornem mais satisfeitos e mais felizes. São, né, como eu disse, duas posturas bastante diferenciadas. Outra teoria também bastante falada e bastante conhecida, se vocês pegarem os livros de psicologia organizacional, são as teorias contingenciais. Olha, o que é contingência? Contingência são a situação, tem a ver com situação, tem a ver com circunstância, tem a ver com momentos, elementos presentes num determinado momento. Então, tem a teoria da contingência de Fiedler, a situacional e a teoria caminho-meta. Vejam bem que elas têm algumas diferenças. São, como eu disse, elas dependem da situação. Elas acham que para você liderar, vai depender da situação que você enfrenta. A ideia é que cada líder vai se adequar àquela situação concreta e pessoal com a qual ele se depara. Por exemplo, gente, você é um líder. Se você for para a teoria contingencial, você é um líder que você tem uma personalidade muito aberta, você gosta de ser democrático, você gosta de conversar, mas de repente você é contratado numa empresa em que você pega um grupo de pessoas que só faz o que mandam, que não gostam de conversar, que querem que você diga tudo o que é para fazer, não estão esperando conversar, decidir coisa nenhuma. Como eu disse, há pessoas que querem desafios, outras não. Você, como líder, você vai ter que se adaptar àquele tipo de pessoa. Eles querem que você mande. Então, por exemplo, se você é líder num grupo de trabalhadores da obra de construção civil, ou se você é líder de professores, qual vai ser a sua postura? Né? Na construção civil, eles vão querer que você diga o que eles têm que fazer. Derruba isso aqui, pega isso aqui, você vai para fazer massa hoje, você vai não sei o quê, você vai fazer. É o que eles esperam de você. Você não vai poder ser um líder democrático. Imagine você chegar com um grupo de pessoas na obra e dizer assim, aí pessoal, vamos sentar aqui para decidir o que cada um vai fazer hoje. Você, o que você faz hoje? Você. Não funciona. Não adianta você ser um líder democrático com pessoas que não querem isso de você. E não precisam disso. Agora, se você chegar num grupo de professores, num grupo de pessoal de nível superior, num grupo mais educado, num grupo com um nível cultural maior,
talvez a democracia dê muito mais certo ali. Pessoas que estão acostumadas a discutir, a debater e tal, mas se você chegar com autoritarismo de imediato, talvez aquela liderança não dê certo. Outro ponto que você tem que aprender para aprender a ser líder, que tem a ver com a circunstância. Né? Circunstância. A estrutura da tarefa, olha lá. Falei da relação, né, entre líder e membros. Alguns membros e algumas pessoas esperam realmente que você diga o que ela tem que fazer, se dão muito bem com você, mas algumas querem que você mande, outras querem trocar ideia. Tem a ver com a estrutura da tarefa. A tarefa é muito complexa para fazer? É preciso haver uma reflexão maior, uma conversa maior? O que é preciso, afinal? Qual é a estrutura? Outra coisa, se você tem um mês para entregar um trabalho, você pode trocar ideia, pode debater, pode ser democrático. Mas e se você tiver 2 dias para entregar uma tarefa, um relatório ou algo assim? Não tem conversa. Você tem que chegar e dizer, pessoal, você faz isso, isso, isso e aquilo, e a gente tem que dar conta dessa tarefa até depois de amanhã. Ponto final. Então, um dos aspectos que essa teoria diz é que o líder ele tem que se adequar. E ele tem poder para mandar nas pessoas? Qual é o poder dele na posição que ele ocupa? Se ele mandar, as pessoas vão obedecer? Ou ele percebe que o pessoal não leva muito a sério e ele vai ter que antes ganhar as pessoas para elas fazerem o que ele quer? Então, tudo isso são variáveis a considerar quando você é um líder, aprende a ser um líder contingencial, ou seja, aquela pessoa que sabe ser líder de acordo com a situação e de acordo com as pessoas que estão envolvidas, tá? Uma teoria da liderança também das mais antigas, né, gente, muito ligada à teoria dos traços que eu falei antes, é a teoria da liderança carismática. O que é isso? Vocês já devem ter ouvido falar, Jesus Cristo era carismático, Martin Luther King era carismático, os grandes líderes religiosos do nosso tempo são pessoas carismáticas, esses pastores mais conhecidos de hoje em dia da televisão, que depois acabam virando políticos e sendo eleitos e tal, eles são pessoas carismáticas. Por quê? Porque eles têm algumas características específicas. Em geral, são pessoas que têm, olha lá, visão e articulação. O que é isso? Pessoas que têm uma visão do que pretendem no futuro. No caso de uma organização, afinal de contas, onde é que nós queremos chegar ali na frente? O que eu ter que fazer para que esse pessoal se influencie comigo e eles me ajudem a chegar naquela meta lá na frente? O que a gente quer fazer? Religiosamente é muito fácil de compreender isso, né? O que essas pessoas estão esperando da religião? Salvação, se dar bem, enfim. É aquele líder que tem uma visão e ele articula e ele fala e ele consegue mobilizar pessoas para levar aquele objetivo. Não é à toa, né, que esses pastores, por exemplo, eles conseguem fazer a organização deles crescer grandemente, né? Existem igrejas aí que já estão riquíssimas porque quem estava na frente era um líder carismático. E ele conseguiu influenciar pessoas a tal ponto que a organização dele cresceu de uma maneira, né, vertiginosa. Nós temos alguns exemplos, muitos exemplos aqui no Brasil. São pessoas que correm risco pessoal. Um líder carismático, às vezes, ele dá a cara dele a tapa dentro da empresa. Então, é aquele que as pessoas seguem o que ele diz, mas as pessoas sabem que, diante, por exemplo, do nível hierárquico superior, ele, às vezes, vai comprar briga por causa por exemplo, vai comprar briga por causa dos subordinados dele. Acho que todos nós acabamos trabalhando com algumas pessoas desse gênero. Outras não, outros líderes ou simplesmente chefes acata tudo que vem de cima, os seus subordinados seguem ali. Mas alguns líderes carismáticos não, eles não fazem isso, eles correm riscos pessoais, às vezes, do próprio emprego para defender o que os subordinados deles precisam. Outra característica do carismático, sensibilidade às necessidades dos liderados, que faz correr certos riscos. Por exemplo, né? Eu sei que isso não vai ser bom para os meus funcionários, para aqueles que são meus seguidores, que eu estou liderando. Eu sei que não vai ser bom para eles. Eu tenho sensibilidade ao que eles necessitam. Às vezes a gente percebe que algumas chefias, gente, a pessoa pode estar com filho doente, com um esposo, com namorada, com alguém doente na família, o cara não está nem aí, não tem a menor sensibilidade ao que a pessoa está passando. E é necessário ter.
mesmo numa empresa que o objetivo é o lucro, se a pessoa não tiver uma sensibilidade, ela está perdendo muito em termos de liderança. E esse líder carismático também, ele tem comportamentos não convencionais, ou seja, ele foge muitas vezes da regra. Ele não é aquele cara que faz tudo o que a empresa quer. Ele pode trazer excelentes resultados da empresa, mas às vezes ele desobedece. Em prol dos funcionários, em prol das pessoas que ele lidera, em prol do objetivo que ele acha que vai ser muito melhor se ele fizer de outra maneira. E cabe à alta administração ir trabalhando da melhor maneira possível com esse tipo de liderança carismática, porque pode dar muito certo e pode trazer muito ganho para qualquer tipo de empresa ou de organização. Aí tem essa pergunta, né? Já se nasce líder carismático? Sim, algumas pessoas já nascem com algumas características de... Aquela coisa que a gente diz, nossa, como tem carisma essa pessoa, ela atrai, ela, sei lá, ela tem uma coisa que atrai as outras pessoas ao redor dela. Tem algumas pessoas que nascem com isso, mas as teorias dizem que nós sempre somos capazes de aprender algumas coisas. Quem já nasce, já sai com um ponto à frente, mas é possível nós aprendermos sim, a ir conhecendo melhor as pessoas e nos tornarmos lideranças mais carismáticas. Quais seriam, assim, de uma maneira geral, né, que essas teorias, assim, de uma maneira geral, colocam como características e habilidades que um líder deveria ter? Primeiro, com relação à personalidade da pessoa. Tem que ser, não existem personalidades boas ou ruins, tá, gente? Às vezes as pessoas dizem assim, ah, fulano tem uma personalidade fraca, fulano tem uma personalidade forte. Isso não existe. Personalidade é personalidade. O que existe é diferenças, pessoas impulsivas, pessoas mais tranquilas e mais equilibradas, pessoas mais agressivas ou menos agressivas, pessoas introvertidas e pessoas extrovertidas e por aí vai. Existem diferenças, mas dependendo do tipo de liderança que você vai exercer, a sua personalidade vai precisar estar mais ou menos, você vai precisar aprender a se moldar ao tipo de trabalho que você vai realizar. Outra coisa que um líder tem que ter é um autoconceito positivo. O que é o autoconceito? É a ideia que eu tenho de mim mesmo. Se eu tenho um autoconceito negativo, vai ser muito difícil eu liderar as pessoas. Porque se eu não acredito nem em mim mesma, se eu tiver uma autoestima baixa, se eu não acreditar nas minhas capacidades, nas minhas competências, na minha força, como é que eu vou pretender influenciar pessoas? Então, o líder precisa ter um autoconceito positivo. A pessoa tem que ter também uma compulsão no sentido positivo para a autorrealização. Vocês já devem conhecer pessoas que são aquelas que estão ali deitadas no sofá o dia inteiro, deitadas na cama o dia inteiro, estou procurando emprego, já mandei currículo pela internet, estou esperando. Gente, que ação para a vida é essa? Que ação para a autorrealização é essa? E por outro lado, já tem pessoas que dizem assim, não, eu vou trabalhar. E ela arranja trabalho, vai fazer uma coisa braçal, vai fazer uma coisa no mercado, vai fazer uma coisa na rua, ganha dinheiro, se vira, influencia pessoas, as pessoas admiram. Quer dizer, a pessoa para ser líder, ela tem que ter uma compulsão para realizar coisas. Eu vou realizar e eu vou fazer. Integridade também é muito admirada. Para você ser seguido pelas pessoas, você tem que ser uma pessoa que mostra que você tem valores, que você segue aquilo que você diz, e não uma pessoa de cabeça avoada, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Outra questão, motivação para a liderança. Eu já conheci pessoas que têm todas as características, praticamente todas as características importantes para ser líder, e não querem ser líder, não querem liderar. Então, para ser líder tem que querer, porque se você tem as habilidades, mas você não quer ser líder, você não vai ser. É preciso um empenho. Quantas pessoas eu já conheci que às vezes são chamadas para cargos de liderança, de coordenação e tal, a pessoa fala, não quero. Não quero saber de liderar ninguém, eu cuido da minha própria vida, apesar da pessoa ter vários traços desses que ela poderia ser uma grande líder. Então tem que ter motivação. Na empresa tem que ter conhecimento do negócio. Imagine você entrar numa empresa e liderar uma empresa sem você conhecer cada detalhe dos serviços que ela presta, do produto, da qualidade, de como as coisas funcionam, como é o relacionamento entre as pessoas dentro da empresa, as relações de poder que tem ali. Então o líder tem que estar ligado nessas coisas.
Tem que ter inteligência cognitiva e prática, olha lá a palavra de novo, cognitivo, o que é isso? Tem a ver com conhecimento, o modo com que eu aprendo, o modo com que eu resolvo problemas, é essa parte prática da nossa mente, da nossa mentalidade, essa nossa parte chamada mais racional, né, que nós temos. Então nós temos que, o líder tem que ter essa inteligência e tem que ter a tal da inteligência emocional, olha ela lá de novo. Vejam que eu já falei nessa inteligência emocional várias vezes, né? E no livro vocês vão ler várias vezes sobre isso, porque é essencial para quem queira ter sucesso como gestor de pessoas, né? Lembrem-se que o nosso livro, a nossa disciplina é exatamente gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes. Como é que eu vou ser um bom gestor se eu não desenvolver determinadas habilidades de liderança? O último tópico, né, penúltimo tópico que a gente vai falar um pouco aqui é o que faz as pessoas se motivarem, afinal de contas. O líder tem que estar o tempo todo preocupado com isso. Como as pessoas vão se motivar no trabalho? O que faz elas agirem de uma ou outra maneira no seu trabalho? Por que algumas são tão empenhadas e outras ficam tão quietas e tão passivas? Diante da mesma tarefa, algumas ficam satisfeitas e as outras ficam insatisfeitas. Então, gente, eu começo lá no livro mostrando para vocês que existe um processo básico de motivação que os autores mais ou menos concordam, tá? Primeiro, tem ali um esquema. Na verdade, ali onde está escrito vontade, na primeira palavra, não é vontade, agora que eu vi. Na verdade, a nossa motivação começa com as necessidades insatisfeitas, tá? O slide está errado. A primeira palavra é necessidade insatisfeita. Então, a gente só age perante o mundo, a gente só corre atrás das coisas, a gente só realiza se a gente tiver uma necessidade que não está satisfeita. Quando a gente tem essa necessidade, gera uma tensão, a gente fica tenso, meu Deus, eu preciso daquilo, eu preciso realizar porque eu preciso ou do salário ou do reconhecimento, eu preciso comprar alguma coisa, eu preciso pagar uma conta, eu preciso... Então, quando a gente tem uma necessidade, a gente tem que agir, né? Tem essa tensão, aí você fica com vontade de agir, porque você tem que realizar isso. Quando você fica, não, eu vou agir, surgiu essa vontade, você vai buscar o tipo de comportamento mais adequado para você chegar àquele objetivo, tá? A gente pensa que isso é para a vida, isso é para o trabalho, no dia a dia do nosso trabalho é assim. Você busca um comportamento, eu vou fazer, eu estou com preguiça hoje, eu estou assim, mas eu vou fazer o melhor, porque eu tenho a necessidade de mostrar um bom trabalho, porque eu quero ficar nesse trabalho. Então eu estou motivado neste momento e vou procurar o melhor comportamento para agir assim. Depois que eu tenho a necessidade satisfeita, aí reduz um pouco a tensão. Aí eu fico mais tranquilo, depois vou para casa, ou às vezes eu fico motivado assim, por algum tempo no meu serviço, depois eu me desmotivo. Por isso a preocupação de estar o tempo todo motivando, tentando fazer com que as pessoas se motivem no trabalho, tá? Então é um ciclo que não acaba nunca. O dia que o ser humano está completamente satisfeito, ele zerou, né, gente? A gente só vai ficar com todas as necessidades e sem tensão e sem nada no dia que a gente morrer. Porque enquanto nós somos vivos, a gente vai estar o tempo todo querendo algo, querendo melhorar, querendo algo mais do que a gente já tem hoje. Isso aí é um esquema básico do processo de motivação. Agora, uma das teorias mais faladas no mundo inteiro, ou a teoria sobre motivação mais falada no mundo inteiro, provavelmente vocês vão estudá-la nessa disciplina e em outras também, porque é a teoria que todo profissional precisa conhecer. É a teoria de Maslow, teoria da motivação de Maslow, que fala sobre as necessidades. Gente, é imperdoável você acabar o curso superior sem saber sobre a teoria de Maslow, tá? É imperdoável, você tem que saber isso. Isso é básico para qualquer pessoa que vai trabalhar. Porque o Maslow diz o seguinte, que o que nos motiva também está naquela ideia das necessidades. Ele diz que o ser humano tem necessidades básicas, necessidades que vão crescendo, ele chama de necessidades, uma hierarquia de necessidades. Por que ele diz isso? Porque ele acha que todos nós temos em primeiro lugar a necessidade fisiológica. É a primeira. Nós precisamos de ar, de comida, repousar, a gente precisa ter saúde, então essas são as necessidades fisiológicas, é o básico. Quando a gente consegue isso,
atendeu essa necessidade, a gente vai para o outro nível de necessidade, que é a necessidade de segurança. A gente precisa de abrigo, de estabilidade e precisa se sentir seguro diante do mundo. Conseguiu essa segurança, a gente vai para a necessidade social. A gente fica com necessidade, a gente sente a necessidade de ser querido, de ser reconhecido, de fazer parte de um grupo. Por que a gente procura fazer parte de grupos além da nossa família? A gente faz grupo de amigos, faz grupos na igreja. Claro, mesmo as pessoas mais tímidas e fechadas, elas precisam fazer parte de um grupo. A pessoa arranja pelo menos um amigo para fazer parte de uma IAD, para ser reconhecida, para fazer parte de alguma coisa. Nós temos uma necessidade social. Depois, conseguimos isso, fazemos parte de grupos, nós vamos para a necessidade de estima ou de status. Em alguns livros você vai encontrar como necessidade de status. A gente quer ser reconhecido, a gente quer ter poder, a gente quer que as pessoas acreditem no que a gente diz. E para algumas pessoas isso é muito mais forte. Querem ter prestígio, querem ter poder nas mãos, né? Então, na empresa, quando a pessoa tem promoção, bônus e reconhecimentos assim, significa que ela está atendendo a essa necessidade de estima ou status. No topo da pirâmide, e eu poderia dizer que poucas pessoas atingem no trabalho, esse topo da pirâmide é a necessidade de autorrealização. Infelizmente, a grande maioria de nós trabalha, talvez, até a questão da estima. A autorrealização é aquela necessidade de criatividade. Eu trabalho no que eu gosto, eu faço o que eu quero, como eu quero e do jeito que eu quero. Então, aquelas pessoas que já estão assim mesmo no topo, né? Que já conseguiram profissionalmente trabalhar em algo que faz com que elas se autorrealizem. Como eu disse, poucas são as pessoas, a gente fica mais aqui para baixo. E, infelizmente, pessoas com poucas qualificações e nos níveis mais baixos hierárquicos ficam muitas vezes só por aqui, né? Ou só o suficiente para as necessidades fisiológicas. E, infelizmente, é assim, mas o Maslow coloca que nós vamos evoluindo. No trabalho, como seriam essas necessidades que o Maslow coloca? Primeiro, quais seriam as necessidades básicas? A empresa fornecer intervalo de descanso, conforto físico, horário de trabalho razoável para as pessoas não ficarem fatigadas e cansadas e esgotadas. Então, isso já atenderia nossas necessidades básicas. O que seria segurança? Condições seguras de trabalho, né? Você trabalhar em lugares não perigosos ou ter tudo que possa trazer a sua segurança, equipamento de segurança e tudo mais. Você ter remunerações e benefícios que sejam capazes de prover o que a sua família precisa. Benefícios, às vezes lazer também está incluído aí. Estabilidade no emprego, né? Antigamente a carteira assinada era a maior segurança que as pessoas podiam ter, né? Hoje não é tanto assim, mas ainda é um fator você saber que você tem a carteira assinada. Porque sem carteira assinada, a pessoa te manda embora a qualquer momento, você não ganha dinheiro nenhum e tal. Então, na empresa, seria esse um fator de segurança. Necessidades sociais. A pessoa ter amizade com os colegas, interação com os clientes, ter um gerente amigável. Cada vez mais as empresas se preocupam com esse aspecto social, gente. Não é à toa que tem o espaço do cafezinho. Vocês já pensaram nisso? O espaço do cafezinho é essencial. O espaço do lazer, que algumas empresas que têm espaço colocam mesas de jogos, puff, sofá para o pessoal, né? Nos horários de intervalo se esparramar por ali, descansar e ficar mais tranquilo e conversar. Esse espaço social é super importante, o cafezinho. Ele não é uma coisa assim que não foi pensada do nada, não. Ah, porque as pessoas gostam de café. Não. O espaço de cafezinho proporciona essa amizade entre as pessoas. As pessoas que se identificam mais, às vezes são até de setores diferentes, mas vão tomar o cafezinho no mesmo horário, uma passa no setor da outra, ou vamos para o café e tal. Então, esse é um espaço de socialização super importante. Às vezes, a pessoa está insatisfeita com o salário dela, sabe que não está tendo muita chance naquela empresa, mas a amizade com os colegas e a interação social faz com que ela fique num trabalho mais tempo do que ela realmente ficaria.
porque isso dá uma satisfação muito grande. Você gostar das pessoas e sentir que você faz parte daquele local ali. Então, né, as empresas estão muito ligadas nisso aqui. Várias empresas, no Brasil e no mundo, têm um espaço muito bem decorado, com livro, com revista e tal, para que as pessoas se sintam assim. Necessidade de estima, aquela de status lá, olha. É quando a pessoa tem responsabilidade pelos resultados, quando ela tem o reconhecimento, se sente orgulhosa. Então, aí no dia do profissional de marketing, vamos dar o prêmio para o melhor profissional da nossa empresa. No dia dos professores, vamos dar para o professor que mais foi elogiado, o professor que mais recebeu não sei quem, não sei que lá. Então, chama as pessoas, ganha um prêmio disso, ganha um prêmio daquilo. Nessa empresa acontece isso, tá, gente? Mas não é só aqui, em várias outras empresas. Aí a pessoa vai lá, recebe o prêmio. Então, isso aí dá um sentimento de orgulho e de status para as pessoas. Então, as pessoas realmente ficam mais satisfeitas e, às vezes, aguentam uma pressão muito maior de trabalho porque determinadas coisas estão sendo supridas ali. Por último, a autorrealização. Quem é, né, de nós que tem já um trabalho criativo, desafiante, autonomia para tomar suas decisões, faz como acha que é melhor, participar nas decisões da empresa? Um grupo muito pequeno de pessoas, né, como eu estava dizendo, consegue chegar aí nessa autorrealização. Segunda teoria mais conhecida também, sobre a motivação. Teoria de Herzberg, teoria dos 2 fatores. Por que são 2 fatores? Porque ele diz que as pessoas trabalham entre 2 extremos. Ou elas estão satisfeitas, ou elas estão insatisfeitas. Ou elas estão não satisfeitas ou não insatisfeitas. Olha que coisa confusa. Mas no livro, aqui eu vou explicar mais ou menos, no livro vocês vão ter condições de entender melhor, gente. O que o Herzberg dizia? Que quando se vai falar sobre satisfação de funcionário, você tem que analisar fatores de higiene, que ele chamava, e fatores de motivação. Fatores de higiene que ele chamava de extrínsecos. Veja a palavra extrínseco, é alguma coisa que está fora. Extrínseco está fora da pessoa. Então, fatores extrínsecos não tem a ver com a decisão individual de cada um. É a empresa que decide a questão do cargo, das condições de trabalho, do status, do lugar na hierarquia que a pessoa ocupa. Então, esse fator de higiene quer dizer prevenção aqui, tá? Quando a gente fala em higiene de segurança do trabalho, a gente não está falando da limpeza, simplesmente, a gente está falando de prevenção. Então, os fatores que previnem para que as pessoas não fiquem insatisfeitas. É o cargo, o salário, o status que ela tem na empresa e tudo mais. Mas isso não é o suficiente para que as pessoas fiquem motivadas. Você fica motivado a partir de fatores intrínsecos, aí é que vai. Coisas que atendem interiormente a pessoa. Coisa que atende interiormente. O trabalho em si, o sentimento de realização pessoal porque ela está fazendo aquilo, a responsabilidade que ela tem por aquele trabalho. Então, isso é que faz realmente, segundo o Herzberg, as pessoas ficarem motivadas e satisfeitas no trabalho. Elas terem isso. Porque se elas têm bom salário, que é fator preventivo, fator de higiene, vai impedir que elas fiquem realmente insatisfeitas. Mas não vai fazer que elas fiquem realmente motivadas e satisfeitas no trabalho. São coisas bem diferentes, né? Tanto é que a gente às vezes pode estar ganhando muito bem, está dando para pagar tudo que a gente quer, a gente tem benefício, tem convênio e você pode não gostar do trabalho que você tem. Você pode não estar motivado porque você está fazendo uma coisa que você não gosta. Vê como são coisas diferentes? Outra teoria de motivação, teoria das expectativas. O esforço do trabalho é direcionado a comportamentos que as pessoas acreditam que as levarão aos resultados desejados. Olha lá, veja o que isso significa. O que é a teoria da expectativa? O que eu espero? Eu vou me esforçar esperando alcançar tais e tais resultados. Eu só vou me esforçar nesse meu emprego se eu sei que se eu me esforçar, eles vão me dar uma promoção daqui a X tempos. Porque se eu entrei ali e verifiquei que já tem gente super esforçada, que já está ali há 5 anos fazendo a mesma coisa e se esforçando,
e não conseguir um resultado satisfatório, nem em termos de promoção, nem em termos de salário, quando eu entro numa empresa eu vou percebendo isso. Ah, então só vou fazer o meu esforço até um determinado ponto X. Olha lá, a teoria da expectativa. Eu me motivo até onde eu acho que o meu desempenho vai ser valorizado. Eu vi que eu me esforço, eu não chego a lugar nenhum, então eu vou fazer só o feijão com arroz. Pronto, vou ser um funcionário razoável, um bom funcionário, mas nunca vou ser um funcionário excelente. Então a teoria do Vroom diz o seguinte, a empresa precisa atender expectativas dos funcionários. E o funcionário que se esforça muito, ele tem que ser recompensado mais do que o outro que não se esforça, que faz feijão com arroz dele todos os dias. Então, essa é a ideia do Vroom, né, dessa teoria. A outra teoria, né, a teoria da equidade. O que quer dizer equidade, gente? Equidade quer dizer mais ou menos igualdade, justiça, né, equilíbrio. Então, segundo o Adams, quando as pessoas vão trabalhar, elas querem sentir que elas estão sendo tratadas com justiça em comparação com os colegas. Porque se a pessoa não perceber que tem justiça, né, está havendo uma injustiça, ela se desmotiva completamente. Porque se você vê que você se esforça tanto e o outro não está nem aí, e ele está sempre ganhando a mesma coisa do que você, não há, é exigir demais que a gente, né, assim, é um crescimento espiritual. Você ficar ali um tempão dando seu sangue, você vê o outro lá encostado, faz mais ou menos, e vocês o tempo todo recebendo as mesmas competências, as mesmas recompensas. Com o tempo a pessoa vai diminuir, não tem como não diminuir a motivação. Você vai se desmotivar, porque você vai ver que há uma injustiça. É injusto, né, no trabalho. Então, essa teoria propõe que as pessoas sejam motivadas, né, e as pessoas agem motivadas a procurar uma equidade, um equilíbrio. Eu sempre quero saber se está equilibrado. Quero saber se o outro ganha o mesmo que eu, quero saber, às vezes eu faço comparação fora da empresa, puxa, mas em outras empresas quem faz o que eu faço ganha o dobro que eu. Não é possível isso, né? Então, a empresa precisa estar ligada nisso. As pessoas querem justiça no que elas ganham, tá? Ligado, né, a essa motivação que se tem que buscar das pessoas no trabalho, está a satisfação. E o que seria essa satisfação que tanto vem sendo falada, principalmente nos últimos 20, 30 anos? Por que as pessoas têm que estar satisfeitas no trabalho? Olha lá, vamos ver o que é satisfação. Ela é um estado emocional agradável, tá? Um estado emocional resultante da avaliação que a pessoa faz do seu trabalho. Quando a pessoa percebe que o que ela faz, né, ela fica satisfeita e que a empresa está satisfazendo os valores mais importantes dela no trabalho. Então a pessoa se sente satisfeita. Puxa vida, nesse lugar que eu estou, realmente estão preocupados com a minha satisfação. Eu consigo ser feliz nesse trabalho, né, ligado muito à felicidade. Me respeitam, eu sou reconhecido, o meu salário é legal, o pessoal se preocupa, se eu ficar doente, eu converso, eu levo atestado, nunca tem grandes confusões, grandes conflitos por causa disso. A minha família precisa, nós temos um setor de serviço social, assistente social apoia as famílias mais carentes, a empresa tem uma associação, tem um clube que o pessoal pode ir, a empresa faz festas, em Dia das Crianças, em Natal. Então, a pessoa acaba se sentindo recompensada e se sentindo satisfeita naquele lugar onde ela está. Claro que muitas outras coisas vão pesar aí, mas ela sentir que os valores dela estão sendo respeitados, ela vai conseguir chegar a uma questão de satisfação no trabalho. Às vezes a pessoa tem tudo isso. Pronto, você vai entrar num lugar para ser gerente. E você percebe que tem todas essas situações, mas tem muitas pessoas insatisfeitas. Por que será? A empresa dá tudo isso e às vezes a pessoa está insatisfeita. Porque tem aquela questão lá que o Herzberg falou. A pessoa pode não estar fazendo o que ela quer. Uma coisa íntima, uma coisa intrínseca. Tem todas as condições, mas a pessoa está trabalhando no lugar errado, gente. Isso é bastante importante da gente perceber. E também, às vezes, não adianta a empresa atender a vários desses aspectos
e não atender a questão fisiológica. Olha lá, a questão das necessidades fisiológicas. Eu vou até voltar aqui para vocês essa questão da pirâmide, porque isso é crucial para vocês refletirem. Vejam bem, a empresa dá tudo isso, dá várias coisas, mas não atende a questão fisiológica de repouso. Olha lá o repouso. A empresa dá tudo, mas força demais os funcionários. Os funcionários trabalham demais. Os funcionários são pressionados por tempo, trabalham muito mais do que as horas necessárias. Mesmo que a empresa pague as horas extras, que muitas não pagam, né? Mesmo que a empresa pague as horas extras, às vezes a pressão é tão grande, porque a pessoa não tem repouso, ela não tem lazer, ela não tem tempo para a família, que ela acaba se sentindo infeliz naquele trabalho que ela está e às vezes ela não aguenta. Aí os gestores falam, ai, o que será que está acontecendo? Nós estamos fazendo tudo. Não está fazendo tudo. Porque a qualidade de vida da pessoa precisa de repouso e as empresas têm que se preocupar que as pessoas tenham um convívio familiar adequado. Porque quem não tem convívio familiar adequado entra em conflito com a esposa, com a família, com os filhos e aí mexe com tudo, né? Poucas empresas têm essa visão, gente. E eu já conversei com gestores que falam, poxa, mas a gente já dá tudo para a pessoa. Não, dá tudo para a pessoa, mas dá uma condição de vida extra empresa que realmente não é a melhor, né? É uma coisa assim realmente prejudicial para a felicidade e bem-estar da pessoa. Então vamos lá, acho que por último eu vou falar sobre esses impactos, né? Quais os impactos? Uma pessoa satisfeita ou insatisfeita no trabalho? Que efeitos isso vai ter? Tem mesmo efeito? Os estudos mostram que sim. Porque uma pessoa satisfeita ou insatisfeita vai estar diretamente ligada ao desempenho dela. Ela vai desempenhar bem a tarefa ou não? Gente, isso aí acho que nem precisava de estudo, né? Porque uma pessoa insatisfeita, ela não vai desempenhar o melhor dela. A própria pessoa não consegue, por mais boa vontade que ela tenha. Se ela está insatisfeita, como que ela vai conseguir dar o melhor que ela? Satisfação com o trabalho e com os clientes. Muitas empresas investem, que já perceberam que o empregado satisfeito faz com que os clientes fiquem satisfeitos. Várias pesquisas de opinião, questionários são aplicados a clientes e a funcionários para se chegar a essa conclusão, né? Satisfação e absenteísmo. O que é o absenteísmo? O absenteísmo é a falta ao trabalho, os momentos em que você faltou o dia inteiro, que você faltou para ir ao médico. Percebe-se que funcionários satisfeitos faltam muito menos ao trabalho. Estatísticas, já foram feitas várias contagens de tempo, de estudo, de horas de ausência no trabalho, e se percebeu que pessoas satisfeitas faltam muito menos, tá? E, por último, a satisfação e a rotatividade. No livro tem outros aspectos, tá, gente? Mas eu coloquei esse que eu considerei mais cruciais. Quando você está satisfeito no trabalho, a possibilidade de você sair dali é muito menor. Rotatividade é essa saída e entrada de funcionário, né? Demissões e admissões e tal, esse movimento de rotatividade. Quem está satisfeito vai pedir a demissão só se acontecer alguma coisa além daquilo que ela própria deseja, né? Algum imprevisto, alguma doença, alguma coisa, a pessoa vai sair. Mas quem está satisfeito no trabalho quer ficar no trabalho. O que vai implicar para a empresa gastar pouco, né? Não vai ter que contratar gente o tempo todo, não vai ter que demitir, pagar indenização e tudo mais. Então é necessário fazer sempre essa ligação, né? Esse link entre satisfação e melhor desempenho e ter funcionários mais dedicados e mais comprometidos. Tudo isso visando, logicamente, né, não apenas o bem-estar das pessoas, mas a permanência da empresa no mercado, de forma com lucro e sucesso para todos, né, tanto para a organização quanto para as pessoas de uma maneira geral. Tá? Então é isso e dessa forma nós acabamos essa nossa terceira unidade. Até a próxima!